Hello, gente! Chegamos para mais uma aula aqui do canal. Hoje vamos produzir uma bolsa de praia com plástico e sintético, para vocês entenderem como dá para vocês misturarem as sobras e também entender quando se deve usar plástico numa bolsa, qual a finalidade. Bom, a aula é rápida, curta, direta ao passo. E se você ainda não me conhece, eu sou Dani Delinski, professora de costura criativa. Venho aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite, trazer um passo a passo para você aprender a costurar de maneira fácil e descomplicada. Se você não está inscrita no canal, já se inscreve agora mesmo. E toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem um conteúdo novo aqui para você. Então vamos lá! Vamos costurar juntas essa bolsa de praia e eu vou começar falando dos materiais que nós vamos utilizar. Vou surpreender vocês, porque eu não sou a menina que usa muito preto, né? Mas hoje eu vou utilizar preto aqui na nossa bolsa de praia. Esse aqui é o Sintético Doll. Ele é um 0,8 de espessura, com fundo em malha de algodão. Tem lá no site em várias cores e é o sintético que eu sempre indico para você que está iniciando. Por se tratar de um sintético fácil de costurar, maleável, bem acessível de preço também. Então, esse é o sintético que eu indico para vocês, tá? Você pode fazer no Doll, no Prada ou em qualquer sintético que tenha essa característica. Eu cortei aqui uma medida de 46 por 15 para fazer a parte de baixo da nossa bolsa, 2 vezes. Cortei também o meu plástico translúcido. Esse é um plástico que ele recebe uma gravação, uma estampa. Essa é a estampa Tartan, o lançamento tá lá no site, tem várias estampas para você. Tem assim também, ó, de bolinha, de olho grego, tá? Então tem várias estampas nesse plástico. Ele é um plástico de espessura 0,40, então todo plástico, vocês precisam entender, ele sofre uma alteração de acordo com a temperatura. Como aqui a gente está fazendo uma bolsa de praia, eu não gosto de utilizar plásticos 0,40 completos para bolsas que vão ser expostas a lugares muito quentes. Por quê? Porque a tendência do plástico se exposto ao sol é que ele amoleça e quando ele resfria, ele volta a seu estágio natural. Então, o plástico, eu gosto de usar ele no centro da peça, como um visor, tá? Então, por isso que aqui eu vou colocar esse plástico apenas ao centro da nossa bolsa. Assim eu vou garantir resistência, estrutura e durabilidade a uma bolsa com visor plástico, tá? Essa medida eu cortei com 17 por 46. E aí, para a parte de cima da nossa bolsa, eu cortei uma medida de 8 por 46 e cortei também no meu forro. Então, todas as partes que tem sintético, ele tem o forro junto. Então, aqui você vai fazer 2 cortes desse com o forro. Aqui eu estou usando o forro suíte. Então, para todas as medidas de sintético, tá? 15 por 46, você vai cortar 2 vezes no sintético e no forro. E também a medida de 8 por 46, você vai cortar no sintético e no forro 2 vezes. Só que no forro você vai cortar 6 por 46. Esse forro, ele é menor. Vocês vão entender o porquê disso na hora que a gente for confeccionar a peça. Mas nós vamos precisar de 2 alças, e aqui eu vou usar a alça luxo com 60 centímetros, estou usando na largura de 4 centímetros, você pode usar de 3, não tem problema. Então, são 2 alças com 60 centímetros, e nós também vamos precisar de um botão imantado. Aqui eu peguei um outro de outra cor, porque eu não tenho mais prata e eu já apliquei lá do outro lado da peça, tá? Então, um parzinho de botão imantado, daquele simples, que não precisa de balancinho para aplicar. Todos os materiais tem aqui, ó, neste site, a gente envia para todo o Brasil e tem as lojas físicas também. E usando o cupom DANI para você, tudo junto, sem abreviação, você ganha 7% de desconto nas suas compras, tá? Linha para costura, linha de poliamida número 60, agulha pelo menos 16. Para costurar isso aqui é muito tranquilo, muito fácil. Então vamos iniciar a montagem da nossa bolsa. Bom, eu vou iniciar aqui, ó, fazendo a junção do meu plástico no meu sintético maior. O plástico translúcido estampado, ele tem um lado brilhoso e um lado fosco. Tanto faz o lado que você quer usar, tá bom? Tanto faz. Dani, eu não tenho esse. Posso usar o plástico cristal? Pode sim. Usa o plástico cristal 0,40. Ela vai ficar com o visor totalmente transparente. A gente vai iniciar posicionado assim, ó.
a frente do lado que você quer como direito do plástico, olhando para frente do material principal. Posiciona beiradinha com beiradinha e entra na sua máquina passando uma costura nesta beiradinha aqui no ponto 3,5. E costura sem tensionar, tá, gente? Deixa a tua máquina puxar, não precisa ficar com a mão aqui em cima, nem nada disso. Depois que você passou a costura aqui, ó, no plástico, a gente vai vir aqui, ó, e já vai colocar o forro deste lado. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar a frente do meu forro e eu vou colocar ele olhando para frente do meu material principal. Então, posiciona ele aqui e repassa uma costura aqui. Tudo unido, agora nós vamos desvirar. Então, o forro vem para cá, e aí o sintético, ele vem aqui, ó, atrás do forro. Assim, a gente já vai ter colocado o visor da peça. Então, ela vai começar a crescer. A gente vai fazer a extensão desse corpo, tá? Puxa bem esse forro para baixo, e aí rebate a costura aqui. Eu vou aumentar o meu ponto agora para o ponto 4,5 e vou rebater, trazendo bem o forro para baixo para que ele não fique com essa elevação. Então, atenção, esse rebatido tem esse intuito de trazer tudo para baixo e deixar cada um no seu lado. O segredo para você costurar reto é você tirar o olho da agulha e sempre olhar para o seu calcador. Então, se você posicionou o seu calcador nessa beiradinha aqui, se você vier sempre posicionando ele, olhando para o calcador e posicionando tudo na mesma posição, guiando o calcador para que ele venha reto, a tua costura fica reta. O segredo da costura reta é não olhar para a agulha. Então, olha lá, fizemos aqui, ó, a costura de pesponto rebatido. Eu tô usando uma linha bege, tá? Se você quiser usar a preta, pode usar. Aqui na aula, vocês sabem que eu gosto de usar a linha bege para tudo, inclusive no preto, mas se você quer usar a linha combinando, não tem problema nenhum, tá? Fica a seu critério. E aqui atrás eu tô usando uma linha branca, tá bom? Então, ó, ficou assim o nosso espelho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a metade desse corpo todo, então dobra aqui e já acha o meio desse plástico. E aí, nós vamos montar o segundo lado, que é a parte de cima da bolsa, que é com aquele material que a gente tem aqui, a medida de 8 por 46, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio aqui. E aí, com a ajuda da minha base de corte ou de uma régua, você vai pegar uma caneta e vai fazer uma marquinha. Eu vou marcar 8 centímetros. Então, daqui eu vou contar 8 centímetros e vou fazer um risco. Então, olhem, do pique, conta 8 para cá, faz um risco. Do pique, conta 8 para cá e faz um risco. Nessa linha de 8 que a gente fez o risco, eu vou vir e vou posicionar a minha alça aqui e eu vou costurar. Lembrem, eu vou preservar o espaço de 16 centímetros. Então, é da marca para fora que eu coloco a alça. E eu vou vir aqui e já vou passar a costurinha prendendo essa alça aqui. Prende aqui. Cuidado para ela não ficar torta, tá bom? E já prende este lado também. É importante que a gente sele essa alça para evitar que ela desfie, tá bom? Então, ó, sela bem essa alça, independente do tipo de alça que você tá usando, crie essa película aqui, ó, porque isso aqui vai impedir todo o desfiamento dessa alça, tá? Depois da costura ali. Então, fez isso, agora a gente vai colocar isso lá no nosso espelho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pôr. Lembram que a gente achou o pique? Eu vou pôr com a alça para baixo, assim, pique com pique. E vou passar a costura agora, aqui, ó, na extensão toda, beiradinha com beiradinha. Costura feita. Agora a gente vai vir aqui, ó, pro lado de trás da peça, né? O lado onde tá o forro. E a gente vai colocar esse forro, que ao invés de 8, ele mede 6. Eu vou colocar ele bem aqui e vou repassar uma costura.
atenção à posição do forro, ó. Frente do forro, olhando para o avesso aqui do plástico, tá? Então, olha, ele tá nessa posição. Sempre que você tiver em dúvida se está certo ou não, faz um movimento de desvirar, que você já vê se ele vai ficar na mesma posição do outro. Passei a costura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse forro pro lado de lá, tá? E vou jogar esse aqui pro lado de cá. Vou trazer a minha alça para a posição qual? Para a posição lá para cima. Ó, então eu vou dobrar a minha alça aqui, trazendo ela bem para cima da minha peça. Puxa bem esse forro, porque ele tá menor. Vocês estão vendo que ele tá menor? E isso é proposital, tá? É para ele ser menor mesmo. Então, a gente vai desvirar, puxando bem ele. Joga essa alça que estava aqui para cima e a gente vai rebater tudo junto aqui. No ponto 4, 4,5. Ponto mais largo para rebater. Puxando bem esse forro para cima. Como que ficou? Ficou assim. Então, esse processo vocês vão repetir 2 vezes. Parte da frente da bolsa e parte de trás da bolsa, tá? Bom, com isso tudo feito, a gente vai aplicar a nossa etiqueta, gente. Por se tratar de uma bolsa de praia, eu vou utilizar uma etiqueta sintética, tá? Então, tá aí na tela para vocês onde eu faço as minhas etiquetas, lá na oficina dos Badulacs. A Lu tem vários modelos, tá? Mas em bolsa de praia eu gosto de evitar metal por conta da oxidação. Aqui, como ainda tá solto, ó, se você quiser colocar na parte de cima, a gente coloca a nossa etiqueta aqui, tá? Ó, costurada. Eu vou colocar ela bem aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, meio centímetro aqui, ó, para cima, eu vou vir e vou costurar a minha etiqueta. Eu sempre costuro só as laterais. Então, olha lá, costurei a minha etiqueta aqui, ó, na peça, tá? Deixei o forro solto, eu costurei a etiqueta só aqui, ó, no material principal. Bom, agora aqui, ó, na parte do avesso, o que nós vamos fazer? Você já vai dobrar o meio também, ó, do forro. E aí, depois que você achou o meio, eu peguei aqui, ó, um dos lados do meu botão, peguei também aqui, ó, o gabarito dele, e aí eu vou posicionar ele como? A 3 centímetros, ó, bem ao centro, no centro de 3 centímetros. E aí, a gente aplica. Essa aplicação de botão, ela é bem simples, porque não precisa de balancim, nem nada disso, tá? Você vai colocar apenas, abrir o botão, esse aqui é o botão número 18, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu sempre gosto de colocar um reforço nessa parte de trás. Esse reforço, ele pode ser um EVA, um pedacinho do sintético, algo que deixe isso aqui, ó, mais estruturadinho. Então, ó, tô colocando um reforcinho aqui, aí eu coloco o meu gabarito, tá? E eu gosto de sempre deixar as perninhas do botão abertas, tá? Não existe regra fechada ou aberta, tá? Eu já confirmei até com o fabricante isso. Enfim, fica a seu critério, tá bom? Botão aplicado. Agora vocês vão entender por que esse aqui tá maior do que o próprio forro. Porque a parte de cima desta bolsa, ela vai ser fechada com um virado, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar uma fita dupla face, eu vou colar bem na beiradinha aqui, ó, do meu material, essa fita. E aí, a gente vai dobrar, tá? Então, eu coloquei uma fita, isso aqui é fita dupla face papel, tem lá no site. E aí, eu vou destacar essa fita, o meu forro, ele já vai colar aqui, e aí a sobra que tem aqui é a tua dobra. Então, você vai vir aqui, ó, e vai fazer a dobra para dentro, deixando ele todo no acabamento a fio. Dobrei. Então, aqui já vai ficar com este acabamento embutido. E aí, nós vamos vir por este lado aqui agora e vamos rebater a costura aqui nessa parte de cima da nossa peça. Então, olha lá como que fica o acabamento. Ignorem esse pique, você não vai fazer pique no principal, só no forro, tá? E aí, vamos passar a costurinha aqui, já para dar o acabamento entre principal e forro. Processo no início e no final. E aí, vem aqui, ó.
e passa a costura aqui, ó, na frente da sua peça, dando todo esse acabamento. E olha que bonito que fica. Ela fica com acabamento virado. Acabamento virado. Mas olha como essa alça, ela tá solta aqui, né? Então, agora a gente vai prender essa alça. Você vai vir aqui, ó, e vai marcar 1 centímetro de cima, tá? Eu vou marcar aqui com essa canetinha de giz. Aqui, ó, 1 centímetro de cima para baixo. Agora eu vou segurar esta alça no principal e no forro tudo junto. Para quê? Para trazer mais estabilidade e resistência, porque é uma peça que vai carregar peso, tá? Vou usar um ponto 4 para essa costura. Eu vou iniciar daqui de baixo, vou subir e vou descer e vou traçar um X no meio, só um meio ângulo. Quem quiser pode fazer 2. Vou fazer isso aqui e aqui. Bato a minha agulha bem em cima do buraquinho anterior, para eu iniciar bem retinho, ó. Então, eu inicio aqui e eu venho prendendo, ó. Chego aqui, eu giro novamente, desço essa costura e quando ela bater lá naquele pontinho que tava aqui, eu vou girar para vir costurando aqui, ó, em ângulo. Então, posiciono bem no ângulo e venho fazendo aqui essa costura em ângulo e pronto. Olha lá como fica, tá? E aí agora eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Pronto. Costura finalizada, tá aqui já o corpo da nossa peça. Você vai repetir o mesmo processo na parte de trás. Então, eu já fiz isso aqui, ó, 2 vezes. Agora, a gente vai iniciar o fechamento. Para o fechamento dessa peça, eu vou engatar tudo beiradinha com beiradinha. E eu vou iniciar prendendo primeiro as 2 laterais. Então, eu vou vir aqui e vou prender essa lateral toda e depois essa lateral toda, num ponto 3,5. Depois que prendeu aqui, gente, as 2 laterais, para alinhar toda a simetria da peça, agora sim a gente vai prender o fundo. Então, continua aqui onde você já estava e prende todo o fundo dessa peça. E aí, tá aqui, ó, nossa bolsa já tá toda feitinha aqui, toda presinha. O que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui quadradinhos de 6 por 6, para eu ter 12 de profundidade. Eu tava pensando, acho que eu vou fazer 7 para ter 14, para ficar uma bolsa bem 7 por 7, tá, gente? Decidi no 7. Mas se você quiser uma bolsa mais alta e menos profunda, aí você faz com 6, tá bom? Para ter 12. Eu escolhi 7. É legal vocês entenderem qual é a função dessa caixinha, né? É trazer o fundo realmente. Então, marquei aqui quadradinhos de 7 por 7 e eu já vou recortá-los. Então, recorta sem extravasar nenhuma borda. É muito importante isso, que ele não ultrapasse a linha, tá? Da sua marcação. Então, sempre usem uma tesoura de ponta fina, porque as tesouras que têm essa pontinha fina, elas são tesouras de corte preciso, tá? Você consegue chegar bem lá no finalzinho. Bom, depois que recortou aqui, ó, as 2 caixinhas de leite, eu vou passar um viés de boneon nos 3 lados, tá? Aqui, para dar acabamento na lateral e embaixo. Ó. Olha lá, o que eu vou fazer? Para dar o acabamento bem legal aqui, eu sempre faço isso, ó. Eu deito sobrepondo o meu viés e deito novamente. Assim eu tenho um acabamento em cima muito perfeito, tá? Então sempre façam isso, ó. O movimento é esse aqui. Ó, você vai deitar, sobrepor o viés, deitar por cima dos 2 e aí acaba aqui, tá? Ó, dobra novamente. E aí segue até lá embaixo. Aqui no final não precisa dessa dobra, só em cima para dar o acabamento. Como que fica o acabamento? Ele fica todo escondidinho, tudo, ó, fica bem, bem, bem legal. Bom, agora nós vamos abrir as caixinhas de leite.
Então, o que você vai fazer, ó? Pega aqui esse fundo, abre bem, engatando um viezinho no outro. Reparem que um viés está na linha do outro. E aí, nós vamos dobrar um para cada lado. Lembrando que o lado que você dobrar aqui é o mesmo lado que você vai dobrar lá do outro lado, para que ele não fique torcido, tá? E assim a tua costura, ela vai engatar simetricamente, você vai evitar aquela lombada de camada. Então, sempre dobra um viés para cá, outro para lá. Se não tiver viés, a sua costura sempre faça isso também. E aí, entra lá na máquina, abre bem a bolsa, ó. Abre bem, entra lá na máquina. Olha como caixinha de leite é um quadrado perfeito. Então, ela engata bonitinho. A gente vai passar a costura aqui, passar o viés e repetir o processo do outro lado. No final dessa costura, no início e no final, para vincar bem o cantinho, refilo a sobra aqui e aí eu já passo o viés de acabamento. Tinha que ter um colorido, né? Porque ela tá preta por fora, colorida por dentro. Cara de Dani Delins. Passamos a costura aqui. Eu gostei com esse coloridão dentro, ó. Gente, a nossa bolsa, sacola, já está pronta. É um modelo muito legal para praia. Vocês podem fazer colorido, né? Eu sou fã do colorido, vocês sabem disso. Mas o preto também é o básico, né? Aquele que ninguém cansa, que todo mundo ama, que não sai de moda jamais. Então, ó, desvira com cuidado. O plástico, se amassar, só colocar aí um calor, expor aí um pouquinho no sol, que ele já volta ao estágio natural, tá? Mas tente desvirar a tua peça. Olha a simetria que eu sempre falo para vocês. Então, aqui a gente tem um cantinho de encontro de costura, como se fosse continuidade. E aí é só desvirar a peça. E agora começa aí a época de férias, né? A gente vai ter um workshop gratuito. Se você não se inscreveu, tem um link aqui na descrição. Já se inscreve, onde a gente vai falar sobre bolsas e organizadores para viagens. 4 dias de aula ao vivo e gratuito, com muito conteúdo. O kit do workshop tá lá no site para vocês. O kit com todos os materiais vai completinho para você fazer o seu kit todo. E você ainda pode colocar esta peça linda, 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 que ficou fácil de fazer e tudo no seu kit. E aí, gente, olha essa bolsa, o resultado é este aqui, uma linda bolsa de praia. Olha, que coisa mais rica, elegante, vamos combinar. Fechamento aqui em botão. Já ensinei aqui no canal como faz com zíper, caso você queira fazer. Mas, ó, um amplo espaço, acabamento perfeito, forro impermeável, se molhar não tem problema, é só limpar. Essa é a minha sugestão de forro para vocês. Então, ó, é só encher, colocar no corpo e ir. Gente, que bolsa linda para ir à praia, para ir à piscina. E é isso, minha filha. Mais uma aula desta quinta-feira, prontinha aqui para vocês. Façam aí. Se você não está me seguindo ainda nas minhas redes sociais, já quero te convidar. Faz a tua peça, posta, me marca, que eu quero ver tudo que vocês estão fazendo. E é lógico, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai ter um workshop gratuito e quinta-feira que vem tem mais uma aula aqui para vocês, junto comigo, 8 horas da noite. Então, é isso. Uma boa sexta-feira para vocês. Espero que você tenha gostado. Beijos, fiquem com Deus e até qualquer hora.